Fala, Corban, seja bem-vindo a mais um episódio de podcast. Eu me chamo Paloma Oliver e hoje o nosso convidado é mega especial. Eu vou deixar aqui um pouquinho da biografia dele. Tem uma formação educacional, pós-graduado pela FGV em gestão de pessoas, 20 anos de experiência na área de vendas e 15 anos trabalhando com consignado. Ele nada mais é que o fundador aqui da Vieira Cred, que possui mais de 10 anos de mercado. Dentro de todo esse sucesso, mais de 200 milhões de portabilidade em 2023, saindo de operador de telemarketing a CEO. Seja bem-vindo, Eric Vieira. Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. É um prazer estar aqui, é uma honra. Queria agradecer o convite. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa história, de boas práticas. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Eu que agradeço. E bora bater papo. São mais de 200 milhões de portabilidade em 2023, saindo aí dessa empresa aí que tem grande história para contar aqui pra gente, né? Hoje nós temos um volume de produção bem agressivo, né? Decidimos trabalhar com portabilidade há pouco tempo. E fez muito sentido para nós, né? Todo o time ali comprou a ideia desde que nós decidimos. Nós vimos algumas movimentações do mercado, entendemos que era o momento certo. Eu vou falar também sobre isso em algum momento aqui. Mas nós acertamos o time. E aí a gente fez o ano de 2023, o nosso primeiro ano de portabilidade. Nós integramos aí mais de 200 milhões. Maravilha. E mediante a toda esse sucesso que ele falou, o nosso tema hoje é falar justamente de quais estratégias trilhar para manter o seu negócio em vendas, liderança e portabilidade. Então, vamos lá. Eric, quais são os principais desafios hoje que você enfrenta em saber identificar uma oportunidade nesse mercado que é para se manter, né? Falando aí dessa seção grande que tem dentro do mundo correspondente bancário, é só quem vive a adrenalina no dia a dia que sabe. Fala um pouquinho pra gente aí, pro telespectador. É uma adrenalina grande. Eu tenho uma trajetória, né, empreendedora ali fazem 10 anos, inclusive esse ano fez 10 anos que eu empreendo nesse ramo de consignado, né? Eu estou no consignado desde 2009, então fazem 15 de consignado, 20 anos de venda, 15 de consignado e 10 empreendendo. E é uma adrenalina, porque é um mercado que ele muda toda hora tem uma novidade. E o grande diferencial, né, as empresas que conseguiram se manter mediante a todas as mudanças, foram as empresas que conseguiram se adaptar. Eu acho que a grande dificuldade, acho que de todo o Corban, de toda a empresa e de toda a pessoa que trabalha com consignado, é lidar com esses altos e baixos do mercado. Uma hora o mercado está desse jeito, está muito mais voltado para o novo. Nesse momento eu estou vendo um movimento forte para a portabilidade e nós entendemos isso. Então acho que o principal diferencial é o cara conseguir se adaptar às mudanças. E nós fizemos isso aí recentemente em 2023, ali no final de fevereiro, começo de março. Nós, antes disso, tinha uma operação que somente vendia novo, era uma equipe acostumada com a cultura do novo, e aí eu começo a trocar com alguns grandes players, algumas referências, a galera que tinha se destacado, né, durante todo esse período de consignado. E aí decido mudar para portabilidade. E foi um momento que, sabe, o time do empreendedor, talvez tenha sido uma das decisões mais certas da minha história de empreendedor. Porque eu mudo, né, já tinha alguns sinais, né? O mercado ele vem dando sinais. Sim. As coisas acontecem, são altos e baixos, é difícil você se adaptar a algumas coisas, mas não que você vá prever. E até tem uma resenha boa que depois eu vou contar para vocês. Mas no final de fevereiro a gente decide mudar para portabilidade. Eu trabalho uma semana com uma equipe somente, e no dia 1º nós viramos o quadro geral. Todos os nossos vendedores focados em portabilidade. Se eu não me engano, foi quando, no dia 13 de março, quando o governo ele decide abaixar a taxa de juros, e os bancos simplesmente param. E nesse momento a gente já estava ali com um banco que não parou, a portabilidade não parou. Então a gente, dali para frente, a gente conseguiu escalar, né? Eu brinquei com a resenha que tem alguns amigos
E colegas, até a galera que trabalha com a gente falou assim, você já sabia que ia acontecer, né? Não, eu não sabia. Por isso que eu digo que foi a minha decisão mais certa na minha história, porque eu decido alguns dias antes, quando o mercado ele entra Em choque, né? em choque, todo mundo preocupado e os bancos param as operações. É muito caro, custa muito caro para a gente manter uma operação, principalmente uma operação grande. Muita exposição ao risco, pessoas trabalhando e de repente você fica, sei lá, 10, 15, quase 20 dias o mercado ficou E parado. era justamente isso que eu ia te falar. É claro que falando de volume, para seguir com a próxima, você não sente tanto, mas existe um abismo no tamanho do valor da receita do novo para a portabilidade. Acredito que para o seu analista de vendas, para ele é mais interessante porque é como se fosse tirar pedido, né? Então, vamos dizer que a penetração ao cliente, né, para reverter isso em venda é muito mais fácil. Porém, falando em rentabilidade financeiramente, é, não impactou para você? Você não pensou nessa parte? Pô, eu comissionava daqui, o mercado despencou, porém eu sei que eu tenho que ter um volume muito alto para conseguir manter a minha operação viva. É, eu tive que tomar uma decisão corajosa. Muito. Quando você olha a rentabilidade de um produto e outro, rentabilidade não, remuneração. Remuneração. A rentabilidade é um outro ponto, porque realmente a remuneração do novo ela é mais agressiva, ela é um pouco maior, um pouco não chega a ser, sei lá, 3, 4, 5 vezes maior. E aí, quando eu decido a portabilidade, sim, eu olhei esse abismo e fiquei preocupado. Mas a portabilidade ela tem um efeito muito positivo. E às vezes não, isso já é realidade nas nossas operações. Um vendedor ele faz 4, 5, 6 vezes o que ele vendia no novo. 7, 8, 10 vezes. Eu tenho um vendedor hoje que ele chega a integrar de portabilidade 900 mil por mês. E ele não fazia todo mês 90 mil de novo. Então, é uma decisão corajosa. E aí, a rentabilidade, agora sim falando de rentabilidade, começa a se justificar no volume. Vender portabilidade não é fácil. Vender Nada portabilidade fácil. Vender é fácil. Integrar e Exatamente. ter uma efetividade é muito difícil. Talvez aí para a galera que busca facilidade, eu recomendo que não faça portabilidade. Agora, para a galera que pensa em manter uma operação segura, é um produto que me dá mais segurança de trabalhar. Ainda que o mercado ele tenha algumas movimentações, mudanças, eu vejo mais segurança na portabilidade. Esse foi um dos motivos de eu ter mudado aí e tomado essa decisão corajosa. E todo sucesso. E Eric, aproveitando isso, você acredita mesmo que em vendas a maior parte do segredo está numa boa liderança? Quais são os pontos fortes, né, que você visualiza para o crescimento contínuo do negócio? Deixa a dica aqui para a galera. Eu posso dizer que eu não falo que grande parte é a principal. Nós temos um cuidado muito grande antes de tomar a decisão sobre produto, sobre foco, sobre, putz, agora a gente sai do novo, vem trabalhar portabilidade. Não é só eu comprar ideia, só fazer conta e a rentabilidade ela não pode só fazer sentido para mim. Então, antes de tomar as decisões, eu reuni meus líderes. E aí comecei a explicar para eles e mostrar qual que era a diferença, como que iria funcionar. A gente não só leva para a operação o que nós decidimos ali. Então, nós fomos para a linha. Isso é muito bom, porque como eu venho de uma... Sabe, isso tá na origem, às vezes eu sinto até falta, eu falo, corre aqui no sangue a veia sabe, o sangue do vendedor. E antes de levar para a operação, nós fomos um sábado, eu e minha liderança, para a gente entrar em linha, para entender como que funcionava o processo da portabilidade. E é muito gostoso. A portabilidade ela tem esse efeito. O cara ele faz 4, 5, 6, 7, 8, 10 negócios no dia. O novo é um pouco diferente. Então a gente começa a mudar a cultura. Então eu tenho esse cuidado de trabalhar primeiro a minha liderança, porque eles são o nosso cartão de visita ali no dia a dia. Principalmente hoje, minha operação é muito grande. Então, se os meus líderes não compram a ideia, se a gente não fala, eu costumo falar, né? Se a gente não fala o mesmo idioma, não faz muito sentido eu falar A e eles chegarem na operação e falar B. E aí, uma liderança muito bem alinhada. Nesse momento, né? Desde quando nós começamos a tomar uma proporção maior a nossa estrutura de liderança, eu tenho esse cuidado de desenvolver esses líderes. Então, recentemente, nós fizemos um trabalho. Vou até deixar um beijo aqui para o Alexandre Vieira. Não é Vieira, mas não é meu parente.
Mas é um cara super 10 que fez um trabalho com a nossa liderança muito bom, trabalho de andragogia, e trouxe conceitos de liderança ali que fizeram com que a gente abrisse a mente para se comunicar melhor. Hoje a nossa empresa, a nossa liderança, eu digo, eles se falam melhor, eles conduzem melhor as situações, a gente consegue lidar melhor com as situações adversas, porque empreender, sobretudo ser líder, não é fácil. Então quando a gente decide mudar, até algumas, a gente brinca, né? É como se a gente tivesse que manobrar um transatlântico. Você sai do novo e agora vai para a portabilidade. Talvez com uma empresa menor seria tranquilo. Não, não foi tranquilo porque a nossa empresa era grande. E aí também eu tomo a decisão, eu vi muita empresa reduzindo quadro, eu vi muita empresa fechando, mandando embora. Eu decido não fazer isso. Um dia que eu chego pela manhã e eu vejo o vendedor chegando ali e a pessoa que cuida da limpeza da empresa, que me dá um versículo da Bíblia todos os dias para eu ler. E aí eu penso, né? Eu precisava tomar uma decisão. A gente, como empreendedor, a gente precisa decidir. E eu decido não reduzir meu quadro. E aí a gente foi muito abençoado a partir desse momento, porque as coisas começaram a dar certo, os líderes compraram a ideia, a gente conseguiu e está até hoje aí escalando na portabilidade com muito sucesso. Estou muito feliz. O mês passado foi o nosso mês recorde de produção. E eu espero que, você falou um pouquinho no começo aí dos números, eu espero que esse ano seja, sei lá, no mínimo o dobro. A gente vai entregar um número bem agressivo. Maravilha. Torço por isso. E trago você aqui para contar pra gente. Bom, aproveitando também, então, hoje você pode deixar uma dica aqui para o nosso correspondente bancário. Quais estão sendo as melhores estratégias, né, que pode ser efetivada para o correspondente que quer ainda trabalhar com portabilidade? É claro, gente, que a realidade do Eric aqui, nós estamos falando de uma grande equipe, mas você que trabalha de home office, você que tem 2 ou 3 operadores, pode aproveitar aqui todos os insights, todas as dicas que o Eric está deixando aqui para seguir o seu trabalho aí com portabilidade. E aí você pode deixar aqui para a gente uma dica de quais são as estratégias, né? Quais são os pontos fortes para efetivar o que você falou. Receita é uma coisa, efetivação é outra. E eu acredito que dentro do mundo de portabilidade é a maior dificuldade. Como você acabou de deixar bem claro, para quem trabalha com esse produto sabe, é tirar pedido. A venda, a abordagem é muito fácil. Qual é o cliente que recebe um contato, que tem uma taxa, um valor de parcela, que tem um valor de taxa e ele não quer melhorar isso? É muito aceitável pelo cliente que está do outro lado da linha. A grande diferença e o segredo está em efetivar a portabilidade, né? Eu falo que é tirar pedido desde que você tenha um bom operacional por trás, desde que você tenha um bom acompanhamento. E quais são os principais na escala aí que você consegue deixar aqui para o correspondente, Eric? Eu começaria primeiro falando de mentalidade. A partir do momento que você volta toda a sua mentalidade para a portabilidade, você precisa entender alguns conceitos. Não é só vender que vai te trazer rentabilidade. Você precisa vender e efetivar. Então, por que eu falo de mentalidade? Porque a gente precisa vender para o cliente, a gente precisa cuidar desse cliente, porque o banco provavelmente vai fazer a retenção, o banco que a gente está portando. A gente precisa passar segurança para o cliente, porque a proposta ela é muito boa. Hoje tem bancos somente fazendo a portabilidade e reduzindo a parcela dele, que é a porte pura, e tem bancos trabalhando com portabilidade com refim. Era um cliente que há pouco tempo estava desacreditado, ele não tinha acesso a recurso nenhum. Então, quando você liga, você faz uma oferta, o cliente ele fica ainda desconfiado. Então, a gente criou lá na empresa como se fosse um funil de vendas. Então, a gente exige que os vendedores, líderes de todas as áreas acompanhem todo esse funil. Primeiro é a venda, depois, né, abordagem, sondagem, um fechamento, assinatura do contrato, que é importante. Vendi 2 milhões, mas não assinei. Então não vendeu. Exato. Putz, vendi 2 milhões, assinei os 2 milhões, cuidei da retenção, lembrei o cliente, conectei com o cliente, fui claro nos processos. Foi uma venda verdadeira, porque tem muita empresa que trabalha aí somente, sabe, sem qualidade. Enfim, a gente já entendeu que é muito mais fácil você trabalhar com o cliente com a verdade. Às vezes a gente disputa um cliente com outras empresas. E o cliente fala assim, não, mas eu tive uma oferta de X da empresa Y. E a gente prefere falar, boa sorte. Mas olha, toma cuidado. Quando a gente explica o processo para o cliente,
fica muito mais tranquilo. A gente não perde venda, porque a empresa concorrente fez uma oferta absurda que não existe. Então, o que eu poderia deixar assim de dicas? É um processo muito bem definido. Nós entendemos também que trabalhar a portabilidade, nós precisamos olhar com critério para o processo. Hoje na empresa, o vendedor, principalmente ele vende. Só vende. Ele não cuida da assinatura do contrato, da formalização. Eu tenho um departamento que digita, eu tenho um departamento que assina. Só que a responsabilidade do vendedor é preparar esse cliente para quando ele for fazer a formalização. Seu José, foi um prazer te atender. Agora quem vai dar seguimento é a pessoa tal. Ela quem vai cuidar da assinatura do seu contrato. Caso o senhor tenha alguma dúvida, eu estou também à sua disposição. Então, quanto melhor esse cliente for para esse departamento, a minha efetividade melhora. Então, eu falei de mentalidade porque a gente precisa acompanhar alguns indicadores. É o quanto eu vendo, o quanto eu assino, o quanto retorna de saldo. A gente também tem estratégias muito bem definidas de qual banco entrega o saldo melhor, como funciona a retenção de cada banco. São vários detalhes e a portabilidade realmente ela não é fácil para você ter uma rentabilidade legal. Vender, vende. As coisas acontecem, mas a gente precisa cuidar de todos os processos. A gente teve que se adaptar lá. Inclusive, eu queria falar um pouquinho aqui sobre o projeto Expande, que nós desenvolvemos esse ano. Muita gente começou a nos procurar e perguntar, poxa, mas como que você faz para efetivar tanto? Como que você tem tanto volume de portabilidade? E nós abrimos a opção, né, de trazer alguns parceiros para produzir conosco e a gente fazer esse trabalho de modelar tudo que a gente faz que dá certo. Então, quais são as nossas estratégias, como funciona o nosso processo de portabilidade, quais são os principais bancos que a gente alinha, como que é os nossos canais principais de vendas. Então, a gente quer conectar esse parceiro com uma empresa modelo, uma empresa de sucesso. A gente tem equipes lá na empresa que fazem ali, tem uma efetividade de 40%, 50%, até 60% do que vendem. E isso não é realidade do mercado. Mas isso é possível. De que forma? Se você tiver os processos bem alinhados. Então, o projeto Expande é um projeto que me brilha os olhos, me deixa muito contente. Já chegaram parceiros, já tem parceiros produzindo, escalando com portabilidade. E aí, depois eu vou deixar os contatos para que a gente possa abrir aí para quem quiser produzir conosco. Maravilha, bacana. Isso é interessante, né? Ramificar aí todo esse sucesso que você começou lá atrás. Bom, acredito que você falou bastante aqui de liderança, Eric, mas vamos falar um pouquinho aqui hoje, no seu ponto de vista, quais são as habilidades essenciais para liderar uma equipe? É claro que você acabou de falar, você está sempre capacitando os seus líderes, você sempre procura estar conectado com eles. Eu acredito que um dos maiores segredos é o CEO falar a mesma língua que o líder, para o líder repassar isso, né? Mas fala um pouquinho para a gente aqui, no seu ponto de vista, quais são as principais habilidades que um líder deve ter, isso para seguir aí com alguns correspondentes que têm aí seus líderes para poder ter sucesso na operação. É uma arte e eu vejo que muitos líderes, às vezes eles não têm esse sentimento de multiplicar. O cara, às vezes, ele fecha alguma informação, ele centraliza nele. Hoje o nosso principal líder lá, o que mais performa em termos de volume, é o que mais multiplica. Ele tem uma equipe com 10 e as 10 batem meta. Os 10 vendedores dele ganham dinheiro. Isso é muito bom. Então, eu acho que a principal característica do líder é saber multiplicar. Saber levar um recado para o cara, saber a dificuldade dele, trabalhar em cima. A gente brinca, né, com os líderes lá que o líder, ele desafia os fortes e encoraja os fracos. Tem que trabalhar exatamente dessa forma. Então, um recado que eu deixaria hoje para o líder é saber trabalhar a mentalidade dos seus funcionários. De que forma? Encorajando os fracos e desafiando os fortes. Principalmente para o líder que cuida de uma equipe, que quer uma equipe que fale a mesma língua dele, que tem ambição de vencer, que tem ambição de crescer. Esse trabalho ele é muito importante e está na mão do líder. Então, uma dica que eu deixo, trabalhe a mentalidade do seu vendedor, multiplica, que você, com certeza, para que você assuma uma posição acima, acho que todo líder também tem essa vontade de vencer, de crescer. Então, se você quer assumir uma posição acima, quando eu, como dono ou como gestor, vou olhar para uma equipe e preciso promover alguém, eu vou olhar para o meu líder que mais desenvolve. Sim.
eu quero trazer ele ali pro time, sabe, uma outra etapa, um outro negócio, uma outra visão. Só que eu vou olhar para a equipe dele, quem que ele já tem preparado ali para assumir a equipe dele. Então, nós hoje temos essa preocupação lá dentro, para que o líder desenvolva pessoas, para que a gente consiga aí crescer. Já chegou momentos lá na empresa que nós precisávamos crescer, ampliar o mercado aquecido e nós não tínhamos pessoas capacitadas. E a gente tem essa preocupação de querer promover quem está dentro do nosso negócio. Acho que 95% do nosso quadro são pessoas que foram formadas dentro da Vieira. Às vezes me liga algum correspondente, algum colega, fala assim, tô precisando de um líder, tô precisando de supervisor. E eu falo que normalmente as grandes lideranças, elas são formadas dentro da empresa. Então, isso faz total sentido para nós, mas são momentos, né? A gente já trabalha, isso é como aquele clube de futebol que trabalha a categoria de base. A gente tem bastante estagiários lá na empresa, temos líderes super jovens, com 18, 19, 20 anos. A nossa empresa é uma empresa muito jovem, então a gente não tem esse preconceito com a idade. A gente tem várias surpresas boas de jovens que chegam com vontade. É uma geração que imediatista, eles querem tudo muito mais rápido. É a geração que não fala diretamente contigo, mas manda um recadinho no status do WhatsApp. Então a gente tem esse cuidado com o líder, de desenvolver e, sobretudo, uma mentalidade de crescimento e ambição para ganhar dinheiro. No nosso negócio é o que faz a diferença. É isso, bacana. Eu vou pedir para vocês deixarem as suas dúvidas e os seus comentários, perguntas aqui, que será respondida com toda certeza, tanto pelo Fala Corban quanto pelo Eric, tá? Bom, falando então dentro dessa questão de liderança, né? Como que é a base hoje da Vieira Cred na questão de treinamentos, né? Treinar a sua equipe de vendas para maximizar os resultados, como medir esse desempenho, como que você faz essa parte? É muito interessante essa pergunta, né? Muita gente me pergunta assim, poxa, como é que vocês treinam? Você tem um cara muito bom de treinamento, a gente tem sim uma frente ali, e desenvolve, que faz treinamentos pontuais, mas sobretudo o líder mesmo, ele desenvolve muita equipe, ele faz treinamentos específicos, ele está muito mais próximo da dificuldade do vendedor. Então, de que forma que nós medimos? É um trabalho em conjunto. Nós temos um setor de desenvolvimento, que hoje é conduzido pelo Wesley, e aí a gente tem um departamento de monitoria e qualidade. Toda semana nós temos ali os nossos rankings e a galera que se destaca, e tem a galera que não performou tão bem na semana. Nós separamos essas pessoas e colocamos ele dentro do nosso departamento lá, na nossa sala de treinamento, para rever alguns conceitos, para multiplicar as boas práticas. Só que assim, é um trabalho em conjunto. Tudo que foi aplicado ali é passado para o supervisor. E o supervisor, no dia a dia, ele chama o cara para um feedback. Ele ouve uma ligação, ele põe uma ligação que deu certo, ele compartilha uma estratégia. Então, isso faz muito sentido. Então, toda semana a gente acompanha os indicadores de crescimento dessa galera. Tem as surpresas boas, a galera que não tem tanto tempo, os recém-contratados, que já chega performando. Então, a gente tem esse cuidado de multiplicar sempre, de pegar o cara, até mesmo cuidado do layout. Parece uma besteira, mas não é. A gente sempre tenta intercalar um mais experiente com um mais novo, sabe, vai colocando um próximo do outro, que às vezes, sem você treinar, mas só do cara ouvir o outro falando algo que funciona, desenvolve melhor. Uma abordagem legal. Cito sempre esse exemplo, que eu acho que é um exemplo muito bom, mas tinha um vendedor nosso que ele abordava o cliente assim: oi Maria, bom dia, e aí, muita ligação? Aí ela falava assim: nossa filho, eu não aguento mais e tal. Era um momento que ele já conectava, diferente de outros vendedores. E isso começou a virar uma boa prática, porque, sabe, todo mundo abordando o padrão, ligando pro cliente: olha, dona Maria, bom dia, aqui é do banco tal, e só, sabe, derramando benefício no cliente. Então a gente trabalha isso muito forte. Quando a gente entende que o vendedor ele não tá vendendo, principalmente portabilidade, ou é porque, eu já falei, já tive outras falas dessa, ou é porque ele tá trabalhando pouco, ou ele tá trabalhando errado. Não tem como ele não vender na portabilidade. Exatamente. Não tem como. E é a nossa obrigação, e eu deixo isso como obrigação para o nosso líder. O cara, ele precisa vender. Se ele não está vendendo, a obrigação é sua, de entender o que ele está fazendo de errado. E aí, nessas,
A gente faz algumas ações, a gente tira o cara dali um pouco. Tem supervisor porque o cara tá só na pressão, tá vendo o call center todo vender. O ambiente lá é muito forte. O ambiente é um ambiente de vendas. A gente tem os rankings sendo atualizados de 10 em 10 minutos. Em tempo real, em algumas oportunidades. A gente tem as campanhas também que são voltadas para eles. E aí a gente cobra muito do vendedor, principalmente o líder, ele sabe que ele precisa ter uma escuta ativa. Imagina que tem vendedor hoje que aborda o cliente e, olha, senhora Maria, eu vou reduzir seus juros e tal. O cliente falando assim, não, mas é muito empréstimo. Não, mas olha, veja bem, a minha taxa ela é menor. Então a gente cobra muito que eles ouçam o cliente. É muito empréstimo. Então a gente vai trabalhar em cima dessa objeção. Eu não vou ficar falando de, olha, redução, calma aí, senhora Maria, não estou te falando de um novo empréstimo. Eu estou te falando de uma redução do que a senhora já paga. Então, sabe, direcionar e tratar a dor é como se você tratasse dor de cabeça com remédio para dor de cabeça. Sim. E não para dor nas costas. Então a gente trata exatamente com o que precisa ser tratado. E às vezes tem vendedor que a gente entende que tá faltando um pouquinho de agressividade, o cara ele não vai pro fechamento, o cara fica dando volta, o cliente ele gosta de conversar. Então, a gente vai tentando, né, moldar o cara para que ele consiga performar. Mas a gente tem bons vendedores lá, vendedores que entregam 700, 800, 900. A gente tem um ticket médio muito bom. Maravilha, isso é bacana. E falando na dor, inclusive, né, como você disse, tem vendedor que acaba dando o remédio errado para o cliente. Vamos falar do nosso patrocinador principal, o melhor CRM do mercado, o Sistema Vanguard. Eu acredito que para quem quer atuar na dor do cliente, tem que ter um bom CRM, tem que ter um sistema extremamente estratégico que entrega tudo que você precisa. E hoje você só encontra dentro do nosso sistema o melhor CRM do mercado, Vanguard. E aí, para você que trabalha com portabilidade, com Novo, com Refin, com SIAP, tudo que você possa imaginar está aqui dentro. Para você que não conhece, entre em contato com a nossa equipe comercial, o atendimento é 100% humanizado, vai te deixar aí a par de todas as novidades, faça um teste aí com a nossa galera comercial, vai te mostrar isso, e o melhor de tudo, suporte técnico para você completamente estruturado, não é verdade, Eric? Fala aí o que você acha. Com certeza, eu uso hoje o Vanguard lá na nossa operação, a nossa operação ela ganha muito velocidade a partir do momento que a gente implanta o Vanguard, porque a gente começa a trabalhar com portabilidade e a gente ali estava em dúvida e testando todas as possibilidades. A partir do momento que a gente coloca o sistema lá, tem até um momento engraçado que a galera começa a comemorar, porque a velocidade é muito mais rápida. Enquanto eu negocio com o cliente, eu já sei se ele tem outras operações para serem feitas. Eu sei se o cliente tem um segundo benefício, porque eu ganho força na negociação. Eu não faço somente uma venda, eu faço duas. Então, eu gosto muito do sistema, gosto muito do atendimento e recomendo para todas as empresas que querem escalar. Para quem trabalha portabilidade, o saldo ele está muito próximo da realidade. A gente tem ali situações que a gente consegue simular. O saldo devedor ele já traz ele em tempo real, a gente ganha tempo também na negociação. Isso faz toda a diferença para quem quer escalar na portabilidade, eu garanto. Maravilha, então não se enganem com os genéricos, o real verdadeiro é Vanguard. Bom, Eric, você deu uma aula aqui, né, de todo o sucesso que hoje existe dentro da Vieira Cred. Deixou bem claro aqui que você virou a chave nos 45 do segundo tempo, num momento que eu falei muito, né, para quem assiste meus podcasts, para quem me acompanha em rede social, de como que estava o termômetro no mercado. Esses dias, por incrível que pareça, eu estava olhando, né, alguns stories meus e eu deixei claro lá atrás que já eu ouvia rumores, né? Nós estudamos o mercado e, consequentemente, você sabe aonde vai performar melhor ou não. E aí vem essa ideia. Você identificou uma tendência que, para muitos, é uma loucura, para você foi sucesso puro. E hoje, você, no seu ponto de vista, é claro que você tem um produto exclusivo de sucesso, mas no seu ponto de vista, no seu modo de pensar como CEO,
estrategistas de mercado, qual a tendência hoje para o correspondente bancário? A gente sabe que cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma forma de viver, né? Mas hoje, no seu ponto de vista, qual a melhor tendência para se manter dentro de toda essa loucura do crédito consignado e as estratégias, né, para permanecer competitivo? Acompanhar as tendências é uma obrigação do empreendedor do ramo. Tanto o cara que ele tem 100, 200 posições, como o cara que ele tem 10, 2 ou 3, até para que você não perca o time. Por que eu decidi mudar para portabilidade? Exatamente por isso. Acompanha a tendência. Aí você vê uma movimentação de queda de Selic, redução nas taxas, redução na remuneração. E esse movimento ele tá muito forte ainda, né? Eu vejo a portabilidade, os bancos se movimentando para tentar adequar a condição, taxa, remuneração, processo. Bancos que estavam fora também estão... Tá muito mais claro para eles o quanto a portabilidade é importante. Então, acho que a principal tendência, eu quero deixar isso muito claro para quem quer escalar, ou se manter, ou ter uma empresa sólida, a portabilidade ela te dá muito mais oportunidade de segurança. Por mais que mudem algumas coisas, por mais que mudem as taxas, por mais que o mercado ele tenha altos e baixos, a portabilidade ela consegue nos manter mais seguros, porque a gente sabe que a contratação do novo ela não para, e a gente sabe o quanto hoje esse mercado ele tem de potencial para ser trabalhado no sentido de portabilidade. Então, o que eu posso deixar de tendência, eu acho que a portabilidade é o grande produto do ano e do momento. Então, sugiro que quem não faz ainda, que comece a pilotar, que entenda um pouco melhor. Eu vejo grandes players e grandes operações vindo para a portabilidade, porque realmente, se você aprofundar um pouquinho e falar com quem está no mercado, bancos, promotoras e grandes players, tá todo mundo falando de portabilidade. É sobre isso. E aí nós falamos de várias vantagens, né? Mas assim, conta pra gente um pouquinho da estratégia. Eu já trabalhei portabilidade alguns anos atrás e eu fazia um processo que dava muito certo, né? E aí, conta aqui pra gente quais a estratégia, né, que o correspondente pode adotar para ter aí uma experiência excepcional com portabilidade, como fidelizá-lo, principalmente. Nós falamos muito do cliente que cai em retenção, né, Eric? Isso eu acredito que é a maior dor da portabilidade. E é claro que, como você falou, existe um funil. Um líder ele tem que saber entender o perfil do cliente dele. No caso, esse cara, quando ele é tomador, ele vai dando tiro para tudo quanto é lado. E aí, abrindo um pouquinho o seu segredo de Toshines, né, os mais antigos saberão, mesmo sabendo o público novo que ele tem, qual o segredo hoje, né? Não vamos falar segredo, qual estratégia hoje você tem dentro da sua empresa para o cliente não cair dentro de uma retenção? O que a gente trabalha forte lá nesse processo de retenção é trabalhar a experiência do cliente, que nem você falou. Os tomadores, eles até fecham com as empresas e ali, sabe, eu não quero ser mais uma empresa que é mais do mesmo. Então a gente propõe para o cliente uma experiência um pouco diferente. O que é uma experiência diferente? Principalmente o tomador que ele já contratou em outros lugares, sabe aquele cara que contrata e é esquecido? Que não tem simplesmente uma ligação, enfim. Então nós tentamos trabalhar a experiência nele, desde a contratação até a chegada do saldo, a quitação do saldo, quanto vai reduzir na parcela dele, se é a liberação com refim, o que foi negociado. Então a gente tenta conectar com o cliente no momento da venda, que isso é importante demais. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver um processo lá, que no ato da venda, quando conclui o processo, a gente manda uma imagem para o cliente. Olha, sou Eric Vieira, eu que atendi o senhor, eu que cuido do seu processo de portabilidade, tenho 35 anos, faço faculdade de tal faculdade e eu gosto de ir ao cinema. E o cliente, ele se sente importante. A gente tem como se fosse uma carta de apresentação de cada vendedor. E o cliente, ele está conectado comigo. Não é só um vendedor ali que às vezes ele esquece o nome. Poxa, Léo, fechei com o Eric. E a gente deixa muito claro, provavelmente outro banco te ligue, provavelmente outro banco tente ali, sabe, estragar a nossa negociação. E eu estou à sua disposição. Então, é mandar mensagem para o cliente todos os dias. A gente entende que tem bancos com processos específicos de retenção.
Tem banco que liga todos os dias, tem banco que só liga no último dia, tem banco que liga um dia antes do saldo. Então a gente mapeia todos esses processos, mas a gente tenta levar para o cliente uma experiência diferente. Fechou a proposta, assinou, deu tudo certo, a gente manda essa carta de apresentação, aí dá uma conectada com o cliente, ele sabe com quem que ele está falando. Se o senhor tiver alguma dúvida, se o senhor de repente... Porque ele vai receber uma ligação. Tem alguns vendedores que usam ali a retenção reversa, não sei se vocês já ouviram falar, imagino que sim, mas de ligar se passando pelo banco para saber o nível de, sabe, de conexão, de fidelidade do cliente. Então, tudo isso faz a diferença. A gente tenta mostrar para o cliente uma experiência diferente com o crédito, sobretudo com a portabilidade. Uma negociação transparente. Eu prefiro perder o cliente porque ele acreditou que a negociação seria mais vantajosa para ele ali num correspondente X que não conduziu com a verdade. E tem vários que voltam e falam assim, poxa, eu acabei decidindo por fazer lá, mas eu até quero sair desse banco. A gente tenta trabalhar esse cliente de alguma forma. Mas a gente tenta uma experiência diferente na contratação e conectar com o cliente. Maravilha. Então vocês escutaram aqui, né? Ou vão assistir quais que são as principais estratégias para ter sucesso na efetivação da sua portabilidade, principalmente falando que eu acredito que é a dor maior desse processo da portabilidade, que é a retenção. Deixa eu fazer uma observação, mais uma aqui do processo. É porque esses dias me perguntaram, né? Poxa, Eric, mas eu queria automatizar esse processo. Sei lá, colocar uma URA, ou mandar uma mensagem automática, ou até mesmo colocar um departamento só para fazer retenção. A gente já estudou, nós até fizemos um teste. Mas não tem ninguém melhor para conectar com o cliente e fazer esse trabalho de retenção do que o vendedor. Porque ele já sabe da história do cliente, a gente faz com que ele trabalhe em cima da negociação. Então, por que o senhor está fechando essa portabilidade? Ah, tô fechando porque, poxa, eu precisava reduzir, tá custando muito caro. Olha, eu tô gastando muito com remédio. Então, imagina uma pessoa que não sabe do histórico chegar para fazer a retenção desse cara. Ó, tô te ligando para lembrar seu processo de portabilidade. Mas não tem, sabe, história nenhuma, não sabe do que se trata, não ouviu a voz da criança correndo no fundo, não sabe se mora com a filha, com o filho, com o neto. Não sabe. Então, o processo de retenção é um processo delicado. Não tenta automatizar, porque é possível que você ganhe em escala, ganhe, mas a conexão, a emoção, ela faz a diferença. Oi, Maria, é o Eric aqui. Tá tudo bem com a neta da senhora que eu estava no médico? Tá tudo bem? Com a senhora melhorou da dor de cabeça? Olha, não esquece do processo de portabilidade, tá? Amanhã provavelmente chega o seu saldo está previsto para o dia tal. Estou acompanhando, eu estou aqui. Qualquer dúvida me chama. Então, essa conexão ela faz a diferença. Com certeza. Mais uma dica de ouro, hein? Não se confundam. Eric, presentinho aqui do Fala Corban para você. Obrigado. Não sei se você gosta de Muito boné. Obrigado. Gosto, uso bastante. E, principalmente, nessa loucura, toma bastante café? Só um pouco. Eu não sou muito fã do café, mas aí se a gente precisa ficar acordadão ali, a gente toma um cafezinho. Prefere o chá? Prefiro um chá. Muito obrigado. Bacana. Poxa, muito show. Um bom café. E aí, aproveitando, Eric, nosso público aqui, você falou um pouquinho de um projeto seu aí que você olha com bastante sentimento. E aí, aproveitando aqui essa audiência do Fala Corban para o correspondente bancário, Eric, fala um pouquinho pra gente hoje como que tá os projetos da Vieira, da Vieira Cred. O espaço está livre aqui para você falar. Você já participou do projeto do Gabriel Ramalho, né? Quem acompanha lá sabe, o 360. Esse ano vai acontecer novamente. Não sei se você tem algum spoiler aí, se vai estar palestrando mais uma vez ou se vai estar do outro lado dos bastidores. Conta aqui um pouquinho pra gente e já aproveita e deixa aqui a sua rede social. Bom, falar um pouco desse ano. Nós temos grandes projetos para esse ano. O principal é o Vieira Expande, que a gente está apostando bastante. Então você, correspondente bancário, que quer escalar com portabilidade, que quer aprender um pouquinho de processos, que quer modelar uma empresa que consegue efetivar um bom número, que consegue tornar bons vendedores, efetivar, não é só a venda da portabilidade, sobretudo uma operação que ela pague um volume bom de portabilidade. Nós temos o Vieira Expande, que é um projeto que começou há pouco tempo, mas a gente consegue modelar os processos que a gente
roda na operação que dá super certo, processos de banco, processos internos. Então é um projeto que tem me deixado bem feliz. Tá chegando novos parceiros, independente do seu tamanho. A gente tem um objetivo de multiplicar realmente. A portabilidade, ela é fácil de vender, mas não é fácil de efetivar. Se você tem essa dor, eu sugiro que você conheça o nosso projeto, porque o nosso objetivo é realmente pegar pela mão. Nós recebemos pessoas dentro da nossa estrutura, coisa que não era, sabe, nós não fazíamos isso antes. Então nós conectamos você com todas as nossas áreas, nós conectamos você com planejamento, que faz mais ali estratégia, mailing, o corte certo, a região certa, o perfil de cliente que mais efetiva bancos. Então esse é um dos projetos que mais tem, né, mexido com a gente nesse momento, e já tem empresas escalando. E esse ano também a gente vai estar lá no Corban 360. Bacana. Vamos palestrar, eu vou palestrar lá, vou levar um conteúdo muito bom. Vai ser um conteúdo direcionado não só para a galera que vai estar lá no evento, mas também para o meu time, que eu tenho esse cuidado, né? Quando eu não falo só para audiência, para o cliente, não falo só para correspondente, eu falo também para o meu time. Então, é mais uma mensagem verdadeira de quem faz acontecer. Não estou aqui, sim, só para... Não quero que você venha pelo projeto, pelo volume que a gente produz, não. Não quero que você veja dessa forma. Mas a minha mensagem lá na minha palestra vai ser uma mensagem muito direcionada para quem quer escalar, quem quer desenvolver o time, quem quer trabalhar com estagiários também, que é um dos nossos diferenciais. Trabalhar com esse público que é um público jovem, é um público com cabeça diferente, ideias diferentes. Hoje a gente já está um bom tempo já escalando com esse perfil. Então a gente palestra lá, nós somos patrocinadores também, o Vieira Expand vai estar lá com o stand no evento, vai ser muito bom. E é legal que nessas oportunidades, para a galera, a gente faz isso fechado. Mas a gente tem o hábito de semanalmente reunir essa galera para abrir alguns indicadores, para mostrar alguns bancos que têm dado certo, para direcionar em termos estratégicos, para falar um pouco de canal de venda. A gente explora o ativo de venda, a gente explora SMS, a gente explora o WhatsApp, a gente está explorando o URA. Então, é diferente você modelar com uma empresa que, sei lá, tem 1 ou 2 vendedores, 3. A gente está falando de modelar com uma empresa que tem mais de 200. Então, isso faz toda a diferença. A gente tem dados bem precisos. Chama caixa preta o nome desses encontros. A gente abre realmente o que a gente faz que dá certo. Teve alguns questionamentos, algumas pessoas falam assim, poxa, mas vocês vão ali ficar divulgando o segredo. E olha, a gente não tem essa preocupação por alguns motivos, né? A gente entende que o sol nasce para todos. Exato. Então, o mercado ele é muito amplo, tem muito cliente para se trabalhar. Às vezes eu liguei de manhã, você ligou à tarde, o cliente atendeu, de manhã ele não estava aqui. Às vezes eu liguei, você mandou um SMS. Então, a gente não tem essa preocupação. A gente brinca lá com os vendedores que a cada 4 ligações tem que sair uma venda. Porque às vezes você não vende. E um recado que eu deixo aqui para outras empresas de portabilidade. A gente tem um time muito afiado lá na Vieira. Se você vendeu para o cliente, não assinou, ele balançou, se cair na Vieira, a gente vai fechar. A gente vai assinar. E o saldo vai chegar, a gente vai pagar. Então a gente tem muito isso com o vendedor. A gente não desiste do cliente. A ideia com o projeto é conseguir multiplicar algumas práticas, algumas técnicas do dia a dia. A famosa da malícia. Não é só você entender do produto, entender de roteiro. Não, não é só isso. Tem a malícia de você conduzir o cliente, de você acompanhar com o cliente, de você entender. Às vezes você pega o cliente, tem vendedor que... Ah, mas eu já fechei na empresa tal. Aí você tira um extrato do cara, você faz uma consulta do cliente, o contrato tá lá, não teve movimentação nenhuma. E a gente faz e fala, olha, ainda que o senhor tenha feito, eu acho que o seu processo de portabilidade está parado. Posso te atender do início ao fim, vou acompanhar. Então a experiência dele é diferente. E até o cliente que às vezes ele fala que está fazendo qualquer tipo de negociação com o banco dele. Olha, não fui lá no meu banco e estou fazendo uma negociação com eles. A nossa proposta ela é mostrar para ele uma experiência diferente. Mas qual foi a última vez que o banco te ligou? Ou o senhor que teve que procurar? Não estou aqui para falar mal do seu banco. Mas eu estou aqui para te proporcionar uma experiência diferente. O senhor não precisa nem sair de casa. Aqui a gente vai acompanhar, aqui a gente vai intencionar o seu saldo. E aí a gente começa a falar do processo. Então isso faz toda a diferença. Acho que os nossos principais para esse ano é cuidar desse time do Expand, dos correspondentes que estão vindo agora, que têm dificuldade. Esses dias também tive um questionamento muito pertinente. Um parceiro do Expand falou assim, poxa, como que vocês conseguem assinar tanto? E às vezes, olha como é diferente, né? Nós temos um time dedicado somente com a formalização do contrato.
E por que é diferente? Porque o vendedor, ele tá focado em vender, às vezes a inteligência dele é vender, a zona de talento que a gente fala. E o cara de assinatura, ele é dedicado somente com assinatura. Ele sabe a marca do celular do cliente, se é Samsung, se é Motorola, se é LG, se é um iPhone. Aonde é que trava o processo da assinatura, onde é que, sabe, tal banco, o processo de assinatura, onde ele dá problema, onde o cliente ele precisa de ajuda, se vai no Wi-Fi, se vai no 4G, se funciona algum aplicativo para a gente apoiar e auxiliar o cliente. Então isso faz toda a diferença. O cara ele começa a ficar... ter expertise em assinar o contrato. A gente consegue ter uma performance. Teve uma menina que assinou mais de 450 links, entre 420 e 450 links. Então a gente começa a modelar algumas estratégias de assinatura. A gente tem ali, né, todo o processo ele é bem definido, mas isso dá escala pra gente. E o vendedor ele só se dedica com venda, o cara da assinatura só se dedica com assinatura. Eu não quero meu vendedor com 1, 2 horas ali com aquele cliente na vídeo, porque tem um monte de cliente para atender. Então, esse é um dos diferenciais, mas a gente vai palestrar no Corban 360, acho que é o evento principal para o nosso negócio. Queria deixar um abraço aí pro Gabriel, um parceirão de negócio também, e agradecer o convite, mas estaremos lá, nós vamos estar com o Expand lá. Se você, correspondente, quiser ir lá, bater um papo, conhecer nossa estrutura, estaremos lá. E aí esses encontros, que é o Caixa Preta, que a gente tenta abrir, a gente está trazendo para esses encontros o responsável de cada área, isso é muito bom. Um dia vai vir o André, que é do planejamento, para falar um pouco sobre corte de e-mail, sobre estratégia, sobre como que ele, sabe, cria as campanhas. Aí um dia vem a Giovana, que é a nossa head lá de assinaturas de formalização, como que ela conduz com o time, o que que tem de diferencial, onde estão as malícias, onde estão os problemas. Então, esses são os projetos para esse ano. E a gente está muito contente. Fora isso, assim, a nossa produção interna, né? Nós temos campanhas hoje para o nosso time, que é campanha que as campanhas são criadas para eles. Eu brinco que se a gente fizer uma campanha e falar de premiação, não é o que eu gosto de ser premiado. Eu gosto de caneca, eu gosto de boné, mas o cara não gosta disso. O cara ele gosta de, sabe, gosta de caneta, ele gosta de fone de ouvido, ele é diferente. Então, as nossas campanhas esse mês aqui agora a gente encerra uma bimestral e a gente vai iniciar, inclusive hoje, no período da tarde eu tenho um bate-papo ali com a criação da campanha, né? Que a gente reúne um time só para discutir a campanha. Então, as campanhas são criadas voltadas para eles, é o que eles gostam. A gente tem campanhas ali. Esse mês a gente fez uma campanha o mês passado. Mês passado nós fizemos uma campanha que é bimestral, então é março e abril. A gente encerra, a gente vai entregar 2 motos. É uma campanha que também o cliente ele vai ser beneficiado, que vai ser uma televisão para o cliente. Bacana. Vai ter um prêmio para o vendedor do cliente que foi premiado. Então isso daí também deu muita força de venda para nós. Então são os principais projetos nossos para esse ano aí. Eu acho que vai dar super certo o nosso... Já deu, tenho certeza. E para o novo parceiro que quer chegar, qual rede social te encontra? Tem aqui no Instagram, qual que é? O @ Eric Vieira 10, é minha rede social. Eu posto alguns conteúdos, comecei a postar um pouco mais. E vieiracred.if, que é a nossa rede social lá da Vieira. Lá a gente posta um pouco das ações. A gente está publicando um pouco mais para o Expand. Antigamente nós não tínhamos muito esse viés de voltar um pouco para o Expand, agora com o projeto ganhando corpo, é um projeto embrionário, apesar de pouco tempo, mas a gente tem feito a diferença em várias operações. Então quem quiser nos acompanhe lá, vai ser um prazer compartilhar conteúdo. Se tiver dúvida também pode me chamar no Instagram, que vai ser um prazer tirar as dúvidas e bater um papo. Eu queria falar um pouquinho também para o empreendedor desse ramo que passou por uma dificuldade, que às vezes tá ali tentando acertar no produto. O nosso projeto Vieira Expand não é só um projeto para te ajudar com técnica, não é um projeto só para te apoiar com as estratégias, mas é também para te fortalecer. Porque eu sei o quanto é difícil, nós já passamos fases difíceis, né, na minha história empreendedora. Então, para te fortalecer, o poder do ambiente ele tem um poder muito forte, que é você estar próximo de pessoas bem-sucedidas, pessoas que conseguem fazer as coisas acontecerem e pessoas que ainda acreditam no negócio. Eu poderia deixar esse recado aqui para quem... muda um pouco o seu ambiente, esteja próximo de pessoas que olham para o negócio, sobretudo que estão dispostas a fazer o negócio acontecer,
O nosso objetivo é te apoiar também dessa forma para te fortalecer, te dar estratégias e, sobretudo, te colocar em um ambiente de sucesso, um ambiente de pessoas bem-sucedidas. A minha trajetória, ela não foi só de coisas boas, aconteceram coisas ruins também. Então a gente bateu um papo sobre isso para te apoiar e te fortalecer. Pode contar com a gente também. Deixei as minhas redes sociais. Conta com a gente em todos os sentidos, tá bom? É isso. Toda certeza. Então anotou o arroba. Tenha total certeza que o Eric mais a equipe dele, da empresa, vai auxiliar. Então, Eric, obrigada pela aula. Tenho certeza que era o que estava faltando aí, eu acredito que dentro da nossa playlist de vídeos, de experiências aqui do Fala Corban, era trazer justamente uma pessoa que começou lá atrás, dentro da realidade, dentro da dor do correspondente bancário, que é ser um vendedor, que chegar depois a ser um líder, um supervisor, e assim vem escalonando e chegou no sucesso, né? Isso é muito importante. Então, para você que nos acompanha, aproveite todas essas dicas de ouro que o Eric deixou aqui, que vai ser muito gratificante e eu tenho certeza que vai servir aí como uma grande inspiração para vocês. Então, não esqueça de ativar o sininho, se inscreva nos nossos canais, tanto no Instagram quanto no YouTube, e até a próxima, Corban!